E aí galera, beleza? Eu me chamo Gabriel Sacramento, eu sou da turma 3510A do professor Juan e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre Smart Materials no Substance 3D Painter. Primeiro de tudo, a gente precisa verificar se a nossa malha, se o nosso objeto foi bakeado, se as texturas dele foram bakeadas. Mesmo ele não tendo nenhuma texture aqui no próprio Substance, é muito importante que a gente tenha certeza de que ele esteja com os nossos mapas já bakeados. Como assim? Aqui no canto direito da tela tem a Texture Set List, onde mostra todas as camadas da nossa UV. Embaixo temos as layers, que é onde a gente vai começar a colocar a texturização. Mas antes de começar, a gente vai para Texture Set Settings, que está logo aqui do lado de Layers. Em General Properties, a gente não precisa mudar nada, a gente quer descer um pouquinho nas configurações e achar Mesh Maps. Aqui, os Mesh Maps já estão bakeados, eles já estão colocados certinhos e bonitinhos. O próprio Substance já faz essa verificação de quais vão em qual lugar. Então é só você vir aqui em Bake Mesh Maps, Bake Selected Textures. Ele vai terminar, assim que ele terminar, você volta para sua texturização. Mas o que seriam, esses mesh maps? Alguns desses mesh maps eles vão mostrar características do nosso objeto, na nossa malha. Por exemplo, o opacity vai mostrar se ele está aparecendo, se ele está transparente ou translúcido. O curvature vai mostrar um pouco de como as curvas se comportam no nosso objeto, se elas são acentuadas, se elas são menos acentuadas, se ele não tem curva nenhuma. E assim por diante. Algumas delas são um pouquinho mais fáceis de entender do que outras. Mas a gente quer montar o nosso Smart Material nesse momento. Primeira coisa que a gente precisa fazer, Em Layers, a gente vai vir para Add Fill Layer. Vai adicionar uma Fill Layer. Eu gosto sempre de trocar os nomes para deixar mais fácil a identificação de qual é a layer que a gente está trabalhando e o que ela vai fazer para a gente. A gente vai trocar a cor, desabilita NRM normal, deixa nesse caso a gente vai deixar só o color e o rough, então todos os outros podem ser desabilitados. A nossa base color temos que achar uma cor um pouquinho mais próxima de um marrom. Eu vou deixar ela um pouco escura para ficar mais fácil de organizar as próximas texturas. O rough a gente pode deixar, eu gosto sempre de deixar bem próximo do 0.5, se não no 0.5, porque ele reflete um pouco da luz no nosso objeto, mas ele não vai ser 100% chapado, A cor não vai estar 100% chapada, igual aqui, por exemplo, que ela não está refletindo nada. Então, no 0.3 ele vai refletir até que bastante, vai parecer até um pouquinho de plástico, essas paradinhas, mas eu gosto sempre de deixar próximo do 0.5, que é normalmente o meio termo, entre essas partes. Depois de a gente ter adicionado a corzinha, a gente vai adicionar outra fill layer. Nessa fill layer eu vou dar o nome de noise, que é a máscara que a gente vai estar usando. E o que a gente quer aqui? Deixar habilitado só o height e o rough. É o que a gente vai estar sempre usando nessas texturas que a gente vai estar fazendo uma madeira, Vai ser a textura que a gente vai estar, que eu vou estar ensinando vocês a fazer rapidinho aqui. Nessa parte do noise, a gente vai adicionar uma black mask, porque como vocês conseguem reparar, se você só adicionar a fill layer, ela vai ficar totalmente branca. Mas se a gente colocar uma black mask, ele mostra a camada de baixo. Essa black mask ele vai ocultar o que a gente está fazendo nessa camada, nessa fill layer que a gente escolheu. E ele vai mostrar só as coisas necessárias que a gente vai querer que ele mostre. Por exemplo, aqui a gente consegue adicionar uma fill, vir aqui nessa varinha mágica e adicionar o fill. No nosso fill, a gente vai selecionar o Grayscale, ele vai estar sempre lá embaixo. E a gente vai colocar Wood. Eu vou selecionar o Wood 01, porque ele dá essas partes meio com conjunções e essas linhas que parecem madeira mesmo. A gente consegue aumentar a quantidade que ele vai afetar, o hardness, ou a quantidade de knots, Ele vai diminuindo a quantidade de knots, se você quiser deixar ele chapado sem esses círculozinhos. Aí vai de cada um, vocês conseguem escolher. E aqui, para mudar a cor e ele não ficar branco-branco, a gente precisa voltar na fill layer, que tem a máscara, e embaixo você seleciona o Wood. E aí aqui você consegue mexer na parte que você colocou a fill layer, ou você volta na cor, que é na parte que está sem a máscara na fill layer, e a gente consegue trocar essa cor. Eu vou selecionar
o marronzinho e só vou dar uma clareadinha nele, para ele ficar um pouquinho mais fácil de enxergar, né? A gente poder ver como que ele tá se comportando aí na nossa malha. Acho que assim tá bom. A gente consegue colocar um pouco de height para ele dar uma saltada também. Sim, é mais prático jogar tudo para você poder ver. E até que dá para deixar no tudo, porque assim dá um contraste diferente para nossa malha, né? A gente vai dar uma aumentada no roughness, só para ele tirar um pouco dessa parte um pouquinho reflexiva. E aí depois a gente adiciona outra fill layer com outra black mask, e nessa black mask a gente vai colocar um generator dessa vez. O generator ele vai gerar o que a gente quiser. E aqui tem algumas coisinhas de máscaras que a gente pode estar usando nos generators, e a gente vai selecionar a dirt para dar uma empoeiradinha nele, né? Deixar ele um pouquinho mais sujo do que do que só uma cor chapada com um pouco de, de linha, né? Aí vai de vocês também escolher a quantidade que vocês querem. Eu vou deixar ele bem de boa assim com essa parte. Grand Scale, aí vocês vão mexendo, ajustando para o que vocês quiserem. Sempre é bom dar essa detalhadinha. Dá um Edge Masking. E a gente aumenta um pouquinho o contraste. Diminui aqui. E aí tá de boa a parte da coloração da nossa sujeira. Pode tirar o height, deixa o rough e o color. O base color eu gosto sempre de jogar no preto normalmente. E o roughness lá em cima. Aí aqui ele tá só sujando aqui as bordas, né? A gente pode voltar aqui no nosso generator e tentar ver se a gente consegue melhorar essa parte da sujeira para ele dar uma diferenciadinha. Pode até deixar random assim, de ver se ele ajusta em algumas outras coisas. Assim tá bom. E por final, mais uma última layer para a gente colocar uma black mask. E a gente vai colocar outra fill layer. Ao invés de colocar um generator, a gente vai colocar outra fill layer. E nessa fill layer eu vou colocar um directional noise. Você procura por directional noise. Eu vou selecionar esse directional noise 1. A gente vai dar uma ajustada no balance dele, melhorar um pouco o contrast, porque assim ele também ajuda a dar uma empoeiradinha um pouquinho mais linear do que o Dust faz, né? O Dust ele é bem aleatório, e já o Directional Noise não tanto. Ele vai ajudar a gente a dar uma melhorada na parte linear da nossa sujeira. E aí aqui vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem, eu vou deixar com o rough no máximo. Ele fica até que com as bordas bastante sujas, né? E as partes mais chapadas nem tanto. Então, a gente só vai renomear essa parte aqui. Eu vou colocar Direct. E desse daqui vai ser o Dust. Depois que vocês terminarem de fazer as camadas de vocês, dá pra gente agrupar essas nossas camadas. Depois de agrupar, vocês vão apertar Ctrl G para ele agrupar. Dá um nome para ele. Depois que derem um nome, vem com o botão direito do mouse. Vem aqui embaixo, depois das partes das cores de RGB, vai ter Copy Content, Blending Options e Create Smart Material. Você quer clicar no Create Smart Material e ele já vai estar aqui no na sua abinha de Smart Materials. Aí você pode acabar usando ele em qualquer outra coisa que você quiser, não só nesse projeto. Se vocês tiverem salvo outro, dá para usar ele em diferentes projetos. Então, aí fica uma dica de como usar também um pouco sobre os Smart Materials no Substance 3D Painter. Bom, é isso, galera. Valeu, obrigado pela atenção de todos. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.